Irmãos, boa noite. Então vamos lá para o nosso estudo, né? Agora, junto com os irmãos de casa. Deus abençoe as nossas vidas. Vamos orar primeiro. Obrigado, meu Senhor, por mais uma vez estarmos na tua casa, estarmos te servindo. Que o Senhor abençoe, ó Senhor Deus, as nossas vidas. Através do estudo da palavra. Nós que estamos aqui e aqueles irmãos que acompanharão suas casas. Agradeço por todos nós, peço pela nossa igreja, em nome de Jesus. Amém. Então, Atos capítulo 8, irmãos. Nós hoje vamos direto para o verso 9. Essa primeira parte que fala sobre a dispersão dos discípulos, nós já falamos dela por 2 semanas. Aí na semana passada a gente já leu um pouco sobre a história de Simão Mágico, mas a gente vai ler de novo. Então, Atos 8, a partir do verso 9. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: este é o grande poder de Deus. E atendiam-no porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas, como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam, tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão. E sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nessa palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade, e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração, pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão, disse: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. Pai Celeste, mais uma vez agradecemos, e agradecemos pelas Escrituras. Que o Senhor abençoe, ó Pai, a Tua palavra na nossa leitura diária, nos momentos, ó Senhor Deus, que estivermos no culto e também nos estudos dessa igreja. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos começar pelo verso 14 hoje, tá? Então, a gente vai falar um pouco de novo sobre Simão Mágico, porque ele falado antes dos apóstolos aparecerem aqui no texto, e os apóstolos têm uma conversa muito séria com ele. Então vamos lá no verso 14. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Então vamos só lembrar, ó. No verso 9, e estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade, né, a arte mágica, e tinha iludido o povo de Samaria, tá? Aí a Bíblia diz, verso 12, mas como cresce em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus, e do nome de Jesus Cristo, e do nome de Jesus Cristo, isso mesmo, se batizavam, tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Aí, irmãos, de repente chegam os apóstolos, né?
E a Bíblia diz que eles estavam em Jerusalém e foram lá para Samaria. Vamos só lembrar do contexto histórico aqui. Esses homens, eles eram servos de Jesus Cristo. Então, eles sabem que eles precisam ir lá. E aí, uma coisa interessante acontece aqui. Porque é assim, ó. Verso 15. Os quais os quais tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Então, peraí, vamos dar uma paradinha aqui. Olha só. Irmãos, o texto para nós aqui, ele é claro. Ele é claro, ó. Eles oraram para que recebessem o Espírito Santo. Bom, isso aqui não pode causar confusão para a gente. Porque quando você se converteu, ninguém foi enviado de lugar nenhum para você receber o Espírito Santo. Você consegue entender isso? Sim ou não? Você não, ninguém veio. O pastor Viana está aqui há 30 anos, ele nunca chamou ninguém aqui. Eu estou aqui há 19 anos, nunca falei para ele, a gente não vai chamar fulano para vir aqui? E também eu e o pastor Viana, nesse todo o nosso tempo, ninguém chamou a gente para ir em lugar nenhum. Então, vamos lá, esse texto não é normativo. Então, ninguém precisa orar sobre o outro para que o Espírito Santo venha sobre a pessoa. Tudo bem, irmãos? Então, como é que acontece? Acontece da seguinte forma. Você se converte. Então, você recebe Jesus como seu Salvador. Pronto. Naquele momento, você é a habitação do Espírito Santo. É assim que acontece. Naquele momento, você é santo. Naquele momento, você é justificado. A partir daquele momento, existe a possibilidade de melhora. E aí vai depender do seu relacionamento com Deus. Quanto mais a gente se relaciona com Deus, sua palavra, na prática do que Deus mandou, mais a gente se aproxima de sua vontade, melhor a gente fica. Em todos os aspectos. Como amigo, como uma pessoa da sociedade, como um irmão em Cristo, como marido, como mulher, como pai, como mãe, como filho, e assim vai. Tá? É isso que acontece. Muito bem, agora a gente precisa então, pelo menos, entender isso daqui. O Espírito Santo estava nas pessoas ou não? Então agora vamos lá. A gente viu algo parecido com isso já no livro de Atos? Porque olha só o verso 16. Porque sobre nenhum deles ainda tinha descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Tá, joia? Vamos lá. A gente viu alguma coisa parecida no livro de Atos? Vimos, né? Por que vimos? Porque sobre os apóstolos desceu poder. Então, preste atenção, veja se tem lógica isso daqui. Ó. Como é mesmo Atos 1:8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria. Opa, então vamos parar aqui. Toda a Judeia e Samaria, não é? Muito bem. Então, em Pentecostes, o que aconteceu? A descida do Espírito Santo, veja bem, para revestir o povo judeu. O povo judeu tem vantagem ou não sobre quem não é judeu? Tem. E qual é o motivo? Não, tudo bem, mas tá jóia. Mas qual é o motivo, qual é a vantagem que eles têm? Muito bem, a palavra foi para eles primeiro. Tem isso aí, certo? Acho que é Romanos 4, depois os irmãos procuram, o pastor Viana pode procurar para mim agora, que de memória aqui não estou lembrando. Então é assim, ó. Então eles têm vantagem. Então o Espírito Santo desce primeiro sobre eles. Pronto. Reveste de poder. Ótimo. E aí é o seguinte, irmãos. Começa a ampliar. E você não pode esquecer. Tem Atos 10 que daqui a pouco eu vou lá. Mas você conhece a história. Certo? Atos 10 fala sobre o quê? Não, você sabe. Diga a conversão de Cornélio, quer ver? Hein? Diga a conversão de Cornélio, diga. Obrigado. Hein? Não é? Quem lembra como foi
Como Lucas, ele relata aquele fato. Como é que foi? Conta aí para mim. Vai falando. Vocês vão acertar. Ninguém erra. Vai. Pronto. Pedro, joia. Pastor Viana, já que o senhor começou, fala aí para mim. Pedro teve um sonho ou uma, e aí falou o quê? Desceu o negócio. Não ponho coisa imundo na minha boca. Porque Deus estava fazendo isso para prepará-lo para o encontro com Cornélio. Porque Cornélio era um gentil. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. A gente já viu alguma coisa parecida com isso em Atos aqui? Vimos o dia de Pentecostes. Agora a gente está vendo em Samaria. E vamos lá para Atos 10. O povo lá se converte ou não? Hein? Quando Pedro chega lá para pregar a palavra? Vamos para o verso 44? Vamos lá. E dizendo Pedro ainda estas palavras, no verso 44 do capítulo 10, tá? Caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Pronto. Teve o dia de Pentecostes, teve o grupo de Samaria, agora tem os gentios. Bom, a igreja, ela está revestida de todo o Espírito, quando a gente pensa do alcance da igreja agora, tá? Claro que a igreja foi revestida do Espírito uma vez só. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Certo? A igreja foi revestida em Atos 2, eu sei disso daí. Mas agora está chegando gente de acordo com Atos 1. Toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, judeus, samaritanos e gentios, todos têm acesso a Deus e todos podem ver que eles têm o Espírito Santo. Pronto. Para que acontecesse isso na vida de Cornélio, precisou de quem? De um apóstolo. Para que acontecesse o que aconteceu na vida desses samaritanos, precisaram dos apóstolos. Irmãos, é a única explicação que eu encontro. Porque você sabe que você não precisou de ninguém para impor as mãos sobre você. Então, se você imaginar, mas eu penso diferente e tiver um raciocínio, também não tem problema. Por quê? Porque a Bíblia, ela não nos conta por quê. A Bíblia nem nos conta como eles sabiam que esse grupo aqui não tinha o Espírito. Lá em Atos 10, simplesmente desceu. Na hora. E por que aqui não desceu? Sendo que Filipe tinha autoridade da palavra também. Percebe a dificuldade do texto? Estão entendendo a dificuldade do texto? Então, é a única forma que eu tenho de explicar para os irmãos. Certo? Mas, eu só quero que você... A coisa mais importante aqui não é a dúvida. A coisa mais importante é a certeza que a gente tem. Que nós temos o Espírito Santo. E que não foi necessário que ninguém pusesse as mãos sobre nós. O importante não é a dúvida, mas é a certeza. Tá bom? De que esses irmãos aqui, eles receberam o Espírito Santo depois da ação dos apóstolos. É o mais importante. E não é para ficar com dúvida. E também, é assim, a gente tem que respeitar os irmãos pentecostais, né? Tem que respeitar. Que eles vêm e fazem isso aqui um texto normativo. Eles têm que defender o que eles creem. Mas é assim, irmãos. Se esse texto aqui é normativo, mesmo assim tem que tomar cuidado. Tá? Porque, por exemplo, até esse momento, a gente não sabe qual foi o sinal do Espírito aqui. O sinal do Espírito em Atos 2 foi o quê?
falar em línguas. O sinal do Espírito em Atos 10 foi o quê? Acabamos de ler. Não, a gente acabou de ler. Falar em línguas, irmãos. Eu vou ler de novo, não. Não aceito que não saiba. Agora eu não aceito mais. Aqui, ó. Irmãos. O verso 46. Porque os ouviam falar em língua e magnificar a Deus. Foi o sinal. Eles ficaram maravilhados, ó. Quer ver? Ó, verso 45. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. É falar em línguas também, tá? Aí, existem irmãos que pegam os dois textos e falam que aqui em Atos também foi isso. A gente está vendo maravilhas em Atos, tá? Tá joia? É isso que a gente está vendo. Maravilhas tal que Simão é assim. Que Deus realmente nos abençoe, né? E esse homem esteja no céu. Quando eu pego um texto que, devido ao verso 24, a pessoa fala que ele se converteu, eu fico feliz. Mas o texto é muito duro com ele, irmãos. É muito duro. Certo? Então agora a gente vai para Simão, tá? Então a gente sabe, dos versos 9 ao 13, que existia uma pessoa importante ali naquela cidade. Ali na região de Samaria. Tinha uma pessoa importante ali. Essa pessoa era esse mágico, que todos procuravam, que todos queriam atender. Era uma pessoa importante. Falavam até que ele tinha o dom de Deus. Tá? Muito bem. Este homem, a Bíblia diz assim, ó. Verso 12. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens quanto mulheres. E a Bíblia diz, e creu até o próprio Simão, e sendo batizado, a Bíblia está falando, ficou de contínuo com Filipe, vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam. Estava atônito. Ele ficou assim. Ele ficou maravilhado com tudo aquilo. Bom, vamos lá. Isso aqui é sincero ou não? Quando a gente vai olhar as palavras de Pedro, irmãos, não parece que é algo sincero. Olhando o verso 24, a gente realmente pode ter misericórdia dele, devido ao pedido que ele faz para Pedro. Mas vamos lá. A gente está aqui no verso 18 agora, tá? Então, vamos lá. Ele está andando com Filipe, de repente chega Pedro e João. Então, imagina, irmãos. É assim, irmãos. Quando você pensa, João é quem cuida da mãe de Jesus. Você já pensou a autoridade que esse homem tem? É que a gente não vê João em ação. A gente não vê. As únicas coisas que a gente sabe, por exemplo, assim, de João em ação, é em suas cartas. São curtíssimas. Uma tem 5 capítulos e as outras 2 é meio capítulo. É brincadeira, né? Mas é um capítulo pequeno. A gente não vê João em ação. Mas ele está aqui. Ele é importante para o grupo. Então imagina o apóstolo João chegando. E se for aquela ideia, né? Que eu acho muito bacana quando, né, o pastor Viana fica falando das novelas dele, mas eu gosto das novelas, pastor Viana, vou falar a verdade, eu gosto. Tanto do senhor quanto dos outros irmãos. Tem gente que fala assim, por que Pedro chega primeiro no túmulo? Aí tem gente que escreve bonito, né? Devido à idade, fala desse jeito. João não consegue correr como o jovem Pedro. Fala assim, sabe? Muito bacana aquilo lá. Então você imagina João chegando. Eu vou nessa ideia do pastor Viana aqui de fazer novela. Um senhor. Chega lá, um senhor. Mas com autoridade. Irmãos, se ele morre aos 90 anos, ele tem pelo menos uns 50 aqui. 50 e poucos anos. E Pedro, mais ou menos da idade de Cristo, 30 e poucos anos. Então, uma diferença de 20 anos de idade. Faz diferença ou não faz? Faz, irmãos. João chegou.
E aí chega ele, Pedro. O Pedro, irmãos, Pedro é para atravessar mesmo, romper as coisas. O cara é louco, irmãos. Aquele lá que fala assim, ué, é o senhor mesmo? Então fala para eu ir sobre a água também. Ué, quem que tem coragem de fazer isso? Aí Jesus fala, vem. Ó, pode falar o que for de Pedro, quem andou sobre as águas foi só ele. Pronto, chegou esses dois. Já pensou nisso daí? Acho que o povo de Samaria não tinha ouvido falar neles? Lembra da mensagem de domingo? Teve um monte que se converteu. Certo? Teve um monte que se converteu. E aquele negócio, a distância é pequena, quer dizer, 60 quilômetros, eu não lembro, assim, de cabeça, mas 60 quilômetros a distância? Pequeno, irmãos. Se você for pensar, 60 quilômetros, para eles eram 2 dias. 2 dias. Entendeu? Esse povo andava muito. Não é que nem a gente que anda 5 km por hora. Mas, mesmo que fosse 5 km por hora, andando do jeito que eles andavam, de sol a sol, 2 dias, irmãos, 2 dias e meio, sei lá, estava lá. Então, esse povo conhecia Cristo. Já tinha gente convertida aqui. E daqui a pouco chega Filipe, cheio de poder, irmãos. E agora, Pedro e João, excelente, verso 18. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, irmãos, olha, imagine isso aqui, irmãos. Lhes ofereceu dinheiro. Olha, não tem um de vocês que não esteja ofendido agora. Nenhum de nós. Não tem nenhum da gente que não esteja ofendido com isso aqui, ó. Ó, deixa eu fazer uma pergunta. Pastor Viana, alguém já ofereceu dinheiro para o senhor, assim? Fala assim, ó, o senhor faz meu casamento? O senhor falou, faço. Quanto é? Alguém já falou? Ah, nunca falou? Para mim já falaram. Já falaram para mim. Quanto é? Não, não é nada. A gente até dá um passo para trás. Você assusta, né? A pessoa falar. Não, para mim já falaram, no casamento já falaram, mas quanto você cobra? Não, não cobra nada. Tem um lanchinho lá para mim no final? Comer um bolinho é gostoso, né? Então, isso aqui tem que ofender a gente, irmãos. Ele quer, olha a cabeça dele, ele está andando com o Filipe, e a gente está pensando que é um novo missionário. Lembra que ele era adepto de artes mágicas. E aí é que eu digo, vamos imaginar que esse homem era convertido? Vamos só imaginar isso? Vamos só imaginar? Eu não creio nisso. Fico torcendo que no verso 24 ele tenha se convertido aqui. Mas vamos imaginar que ele era convertido? É aquele negócio. A pessoa não entendeu ainda direito. Não entendeu. Outro dia eu vi uma pessoa falar sobre os povos não alcançados, mas perto da gente. Falou que um cigano, os irmãos sabem que existem ciganos até hoje. Os irmãos sabem disso? Existem ciganos mesmo. E um cigano que se converteu, contou para ele que a maior dificuldade que ele teve foi parar de enganar o outro. Estava na cabeça, fazia parte da vida dele, nos negócios, enganar o outro. Foi a maior dificuldade dele. Olha só, já pensou a pessoa falar isso? Ó, me converti, mas foi o mais difícil para mim. Talvez seja isso. Ó, eu estou estudando sobre os Cachuana lá, né? E é assim. Imagina o seguinte, a Bíblia fala assim para nós, admoestai-vos uns aos outros. Então vamos lá. Eu posso admoestar você, chamar sua atenção, ou te ensinar alguma coisa? E você pode fazer isso comigo? Mas lá não pode, quando a pessoa, estou falando quando não é crente, tá? Não, uma pessoa não chama a atenção da outra. Faz parte da cultura deles isso. Nunca, ninguém pode chamar a atenção. Só se for uma pessoa de muita autoridade, ou alguém ensinando uma criança. A pessoa passou a ser homem, passou a ser mulher, ninguém chama a atenção um do outro. Porque a vergonha para eles é a morte. Dependendo da vergonha que ele passar, ele vai embora. Pega as coisas dele na hora e some no mato. Já pensou nisso daí, irmãos?
Então vamos imaginar esse aqui, esse homem vendo essas coisas acontecendo. Ele é adepto, é artes mágicas, mas eu estou falando certo, gente? Quem me ajuda? É isso mesmo, não é? Tá, achei, verso 11. O 9 também? O 11 eu vi. No 9 também? Isso, dos 2 versículos. Agora vamos lá? Vamos imaginar. Recebeu Cristo como Salvador. Vamos só que imaginar que é sincero. Mas não entendeu as coisas ainda. Puxa, eu tenho 5 minutos, hein? Tem que correr. Não entendeu as coisas ainda. Será que eu consigo aprender isso também? Como que eu faço? Se aproxima de Filipe. Começa a andar com ele. Chega Pedro e João. Os apóstolos entram em ação, lembrando, eles são oficiais no apostolado. Não é questão de ser enviado, tem diferença. Porque Silas é chamado de apóstolo também, Barnabé. A gente vai ler. Quando chegar nos textos aqui em Atos, você vai ver, eles são chamados de apóstolos também. Mas peraí, esses 2 aqui, não pode ser igual. Tá? Então vamos lá. Chegaram os 2. Agora acontecem coisas diferentes. Além de tudo que Filipe está fazendo, o Espírito Santo desce sobre as pessoas. Vamos lá, será que eles falaram em línguas? Pode ser ou não? O que você acha? Pode, pode, eu não estou falando que aconteceu porque não está escrito. Mas é o seguinte, em Atos 2 está escrito? Em Atos 10. Então pode. Ou, qual seria o outro sinal? A gente não sabe, tá? Só estou dizendo que pode. Só estou dizendo que o sinal foram línguas, em Atos 2 sobre os judeus, foram línguas, em Atos 10, sobre os gentios que estavam lá na casa de Cornélio, e aqui, pode ter sido línguas também? Pode, tá? Muito bem. Então, verso 18 de novo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito. Ótimo, vamos lá. Mas aí vem a resposta de Pedro, que é o que me faz pensar que esse homem não era convertido. O que me faz pensar. Mas vamos lá. Não tem problema aqui. Alguém aqui acha que ele é convertido? Não tem problema. Levanta a mão para eu ver. Eu acho, pastor Viana acha. Está vendo? Não tem problema. Vamos lá para o texto. E eu não quero provar nada para ninguém aqui, porque é o seguinte, é difícil o texto. O texto, irmãos, ele é difícil desde os apóstolos chegando, por que eles chegam. Certo? A única coisa que eu posso pensar é que do mesmo jeito que precisou de um apóstolo para Cornélio, precisava de um apóstolo aqui também, por causa da autoridade que eles tinham até a morte deles. Só isso. Porém, depois que os judeus receberam o Espírito Santo, os samaritanos receberam o Espírito Santo, e os gentios receberam o Espírito Santo na casa de Cornélio, você não vê mais isso, só isso, tá bom? Tudo bem? E a gente tem que lembrar da ordem de Cristo, Jerusalém, Judéia, Samaria, com os fins da terra. Então vamos lá. Verso 20, mas Pedro lhe disse: o teu dinheiro seja contigo para a perdição. É isso que me toca, irmãos. É difícil isso aqui para mim. Pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. É por isso que eu acho, por causa das palavras de Pedro, que ele não era convertido. Tu não tens parte nem sorte nessa palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Agora eu vou parar um pouco. Neil, ele andava com os apóstolos. Ele andava com Filipe. Neil, a Bíblia fala que ele creu. Irmãos, cuidado. A Bíblia também fala, lá nos solos, que 3 aceitam a palavra. E nasce coisa. Entre os pinhos nasceu alguma coisa ou não? Nasceu.
Entre as pedras nasceu alguma coisa ou não nasceu? Nasceu. O único que nasceu é a beira do caminho. Então, que tipo de solo a gente tem no nosso coração? Só isso. Pelo jeito, o que acontece é que a gente é boa terra. A gente não consegue ir embora. Certo? Mas, temos que tomar cuidado. Aí a Bíblia continua dizendo, verso 22, arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade, e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado este pensamento do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. São palavras duras, duríssimas. E aí eu vou terminar aqui, irmãos. Vamos lá. Ó, Geu e o pastor Viana, eu creio que era salvo. Não tem nenhum problema, porque ninguém convence esses irmãos de que não era. Tá? De qualquer forma, eu já fui mais duro. É que a gente vai ficando mais velho, sei lá, a gente vai ficando mais mole. Será que é isso? Hein, irmãos? Quando vai ficando mais velho? Vocês eram mais duros quando eu era mais jovem? Vocês também? Eu estou ficando mais mole, gente. Eu acho que eu estou. Que daí eu li o verso 24, irmãos. É emocionante esse verso 24 aqui. Você não acha emocionante? Você que conhece o texto, não é emocionante esse verso 24? Porque é o seguinte, parece que esse homem aqui, ele caiu em si, hein? Então assim, ô Neil, então peraí, ele era convertido ou não era? Vou falar para os irmãos, para mim ele não era. Mas, peraí, calma, até o verso 24, certo? Porque daí, parece que ele vai, aqui as palavras de Pedro chegaram nele. Parece. E é aquele negócio. Tem coisa que eu torço para estar errado. Essa é uma. Claro, eu quero que a pessoa vá para o céu. Certo? Tudo bem? E outra coisa, não vê que esse negócio, se alguém ouvir alguma vez, né, sobre o universalismo, isso é pecado, tá? É heresia. Não é isso que eu estou falando. Quando eu torço para as pessoas ir para o céu, eu sei que tem gente que não foi. A Bíblia falou que tem gente que não foi para o céu. Tá? Vamos lá. Respondendo, porém, Simão disse, orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissesse venha sobre mim. Deus seja louvado. Por favor, que isso não aconteça comigo. Eu estou errado. Quem sabe ele não está dizendo aqui, eu me arrependo. Né, irmãos? Quem sabe? Lembra do que eu tenho dito? A gente vai desistir de alguém? De ninguém. Vamos lá. Vamos continuar. Continuar, pregar o evangelho. Vamos continuar a testemunhar. Vamos lá. Vamos ter um estilo de vida correto e sermos poderosos na palavra. Como Pedro foi aqui, arrepende-te. Porque fale o que quiser, mas Pedro, irmãos, foi duro, irmãos, e denunciou o pecado. Isso é ótimo. Denunciou o pecado. É para se arrepender, não tem se você quiser, não. Gostei de Pedro, mais uma vez, é ordem. Então, que Deus abençoe. Semana que vem, não sei se a gente termina, mas estaremos aí falando sobre o Filipe mais uma vez, e agora o eunuco, apesar que o pastor Viana já pregou esses dias sobre esse texto, mas eu vou pregar de novo. Pode? Pode, não pode? Vamos lá? Que Deus abençoe. Obrigado, meu Pai, pela Tua palavra. Ajude-nos, ó Senhor Deus, a crer mais e mais no Senhor, estar mais próximo do Senhor, caminhar contigo, ó Pai, sermos orientados pelo Teu Santo Espírito, guiados pela Tua palavra, ó Senhor Deus, e glorificar o Teu nome. Nos leve para casa em paz, dê uma boa semana, um bom resto de semana a todos nós, em nome de Jesus, amém. Então, Deus abençoe os irmãos de casa, e vamos, irmãos, para as nossas casas. Deus abençoe os irmãos que vão vir na sexta, e a gente estará aqui no domingo de novo. Não, eu só estou domingo à noite, eu não venho domingo de manhã, tá? Eu estou lá em Casa Verde domingo de manhã, tá bom?